E no vídeo de hoje nós vamos fazer muita arte com latas de sardinha. Se eu fosse você, não perdia. Eu tinha algumas latas de sardinha que eu tava guardando para fazer algo lá pro Natal, mas aí eu pensei que eu posso fazer alguma coisa aqui no meio do ano também. Então vamos começar pintando essas bonitas? E eu comecei pintando com a tinta chalk caseira todas as latinhas que eu queria usar para os diferentes projetos que eu desejo fazer por aqui. Porque dessa forma eu otimizo mais o meu tempo. No total eu dei umas 3 demãos em cada latinha e agora vamos ver o que é que vai sair no primeiro projeto. Gente, quando eu juntei as duas latinhas, eu imaginei logo um porta-joia, mas eu não sabia se deixaria pintado ou com algum decalque. Foi aí que eu lembrei desse tecido xadrez lindo e que é bem comum no farmhouse, e eu resolvi colar esse tecido nas latinhas. E aqui eu usei a própria embalagem, o próprio formato, né, para fazer o molde, o desenho aqui do que eu vou recortar para colocar aqui em cima. Perceba que eu aproveito cada cantinho do retalho, isso é importante para não desperdiçar tecido. E aqui um vai ficar assim retinho, ó, vai ficar com as linhas horizontais e verticais certinho aqui na embalagem, e esse aqui vai ficar na diagonal. O que ficar mais bonitinho vai ser o que eu vou deixar para servir como tampa da minha caixinha. E como são duas latinhas, eu cortei 2 tirinhas para as laterais e 2 moldes para a parte de cima. Perceba que a tirinha é bem mais larga do que a lateral da lata, e isso é proposital, já que eu aproveito essa parte que vai passar para dar um certo acabamento nas bordas. E para colar eu usei a cola branca mesmo, passei com um pincel. E uma dica importante é fazer esses picotes antes de colar, tanto nas partes de dentro como na parte de baixo da latinha. Eles facilitam muito, tanto a colagem como a dar um bom acabamento. Aí eu aproveitei que já estava com a mão na cola e já passei para fixar essa parte de baixo ou de cima, né, dependendo do lado que ela vai ficar. Quando eu terminei de colar tudo, essa parte do tecido, eu dei uma demão dessa misturinha de cola com água em toda a peça para proteger e também para facilitar na limpeza. E olha que lindas que ficaram, gente! Percebe a diferença, uma no ângulo reto e outra na diagonal? O que é que vocês acham que eu escolhi para ficar na parte de cima? Essa daí mesmo. Em diagonal, eu achei bem diferente e resolvi deixar ela bem na parte de cima do porta-joias. Antes de unir a parte dos porta-joias, eu encontrei esse passa-fita que eu tinha aqui em casa e resolvi fazer uma graça, um acabamento na parte de cima. Então eu usei a fita de cetim fininha para passar aí nesse passa-fita, e na hora de colar eu tive o cuidado de começar a colocar onde estava a emenda do tecido para ficar com um bom acabamento. E mais uma vez terminei de colar uma parte da peça e já vou passando a misturinha de cola branca com água por cima de toda a peça para ela ficar bem segura e também facilitar na limpeza. Eu tinha um feltro aqui na cor bege e eu cortei também 2 tirinhas, dessa vez mais fininha, que é para fazer o acabamento interno, e 2 moldes da latinha também para colocar na parte interior, e dessa vez eu cortei eles também um pouquinho menor. Nessa parte que vocês estão vendo, eu usei a cola branca, tanto para a parte lá do fundo como a parte das laterais, mas essa parte de cima eu precisei usar a cola quente, gente, porque a cola branca, para fixar o feltro numa parte assim mais delicada de extremidade, ele não segurava de forma alguma. E talvez até segurasse, né? Mas eu teria que ficar aí algumas horas segurando cada partezinha que eu ia colocando com a cola branca, e não daria certo, que eu ia perder muito tempo. E tendo concluído a parte do acabamento interno, vamos para a parte dos metais. Gente, eu tinha essas miniaturas aí de dobradiças, que
é um verdadeiro mimo, sabe? Quando eu vi, eu falei, vai dar certinho para o meu porta-joia. E o legal é que eu tinha tanto as dobradiças douradas, como a parte do fechamento, que é esse aí que eu tô mostrando para vocês, para ficar assim super combinandinho. Ai, como eu achei muito fofo. E aguardem que tem mais coisas que eu encontrei aí no tom dourado. E eu colei tudo com a cola quente. Depois que eu já havia terminado, eu achei que estava faltando alguma elevação assim para dar uma altura e encontrei, gente, esses botões dourados nesse formato assim de bolinha. Olha que coisa mais fofa e que assim calhou muito bem com o porta-joias. Parece que foi feito para ele. Aí eu amo essas coincidências, que na verdade não é coincidência, né? Porque quem anda com Deus não tem coincidência, né, gente? Eu achei que ficou muito fofo e eu pensei em guardar anéis, brincos, mas também eu tava pensando que pode ser usado para outros fins, como guardar agulhas de máquina, alfinetes, itens em miniaturas. E aí, vocês gostaram, gente? Porque eu amei, assim, superou minhas expectativas. Mas vamos agora para o segundo projeto. E eu vou usar uma lata de sardinha um pouco maior. E aqui eu já pintei com a tinta chalk caseira e reservei. Usei esse arame para fazer um detalhe bem lindo que vai servir de puxador para o meu carrinho. A ideia aqui é fazer um detalhe de coração na parte de cima do arame. Só que depois que eu já havia moldado, eu resolvi colocar umas miçangas na parte que vai ser o coração. Então lá vai eu desfazer tudo que eu já tinha feito e tentar passar as miçangas. Mas graças a Deus que deu certo. E aqui eu já comecei a meditar. Quem gosta de desfazer o que foi feito, gente? Ninguém, né? E se a gente for olhar direitinho, quantas e quantas vezes isso acontece na nossa vida, não é verdade? Eu diria até que diariamente. Seja uma costura que precisa ser desfeita, ou uma pintura que não deu certo e tem que pintar tudo de novo. Até mesmo a edição de um vídeo que a gente grava e regrava porque não deu certo na primeira vez. Mas sabe de uma coisa? Tudo isso que acontece e parece até ser um atraso na vida da gente, na verdade é uma forma da gente se aperfeiçoar. Pelo menos eu penso assim. Se aperfeiçoar naquilo que fazemos, treinar nossa paciência e até analisar se realmente a gente gosta mesmo daquilo que estamos fazendo. Porque se gostamos, podemos repetir várias vezes até o resultado sair da melhor forma, não é verdade? É fácil, gente? Não, não é fácil. Mas em vez de reclamar, de murmurar quando alguma coisa não saiu do jeito que você queria, lembre da palavra que diz: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Que texto lindo, né, gente? Então só nos resta agora, quando precisar refazer alguma coisa, não murmurar, para que a nossa luz possa brilhar cada dia mais no meio desse mundo tão corrompido. Conto com você, tá bom? E voltando aqui pro vídeo, gente, vocês já devem ter observado que eu tô aí numa luta, né? Numa guerra para refazer o coração. Eu refiz uma parte, mas essa parte aí do meio, que eu quero fazer um detalhe bem no centro do coração, até para evitar das miçangas estar transitando de um lado pro outro do coração, eu quis torcer um pouquinho e digamos que eu não tô com a ferramenta mais apropriada, né? Mas mesmo assim eu fiquei insistindo e eu confesso que no final deu certo. Depois de ter feito a alça do meu carrinho, eu precisava encaixar em algum lugar. E foi aí que eu tive a ideia de fazer 2 furinhos na lata. Eu poderia ter feito esses furinhos com a furadeira e uma broca bem fininha? Poderia. Mas, gente, eu já estava com o estilete por perto e fui furando ali devagarinho e deu certo. Mas não façam assim, tá bom? Usem a ferramenta correta. Eu tentei encaixar o arame de uma forma que a alça ficasse bem armada. Até que ficou na hora que eu fiz, mas como eu gosto de algo assim mais seguro, eu resolvi colocar um pouco dessa massa bicomponente
ali onde saem as duas partezinhas do ferro, do arame, né? Para que fique mais seguro. E eu gosto muito dessa massa porque quando ela seca, gente, ela fica bem firme. E aí eu já aproveitei para fazer o que seriam as rodinhas. Peguei 2 palitos de churrasco e fixei essas miçangas nas extremidades. E você pode usar até tampinha de garrafa PET pintada, que eu acho que vai ficar muito bom. Aqui, para fixar melhor, nesse buraquinho da miçanga, que ficou um pouco grande para a espessura do palito, eu completei com a massa bicomponente. Para fixar na parte de baixo do carrinho, eu coloquei inicialmente a cola quente e depois eu reforcei com a mesma massa que eu já havia utilizado. Já que ainda tinha, né, um pedaço dela por aqui, eu resolvi reforçar. E eu resolvi fazer dessa forma porque o meu carrinho, apesar de ser um carrinho, ele vai ficar paradinho só para decoração, não vai ficar sendo movido de um lado para o outro. Mas caso você queira fazer essas rodinhas se movimentando, é só você fazer toda a engrenagem na parte de baixo e ele vai poder ficar se movendo. Aqui eu não achei que seria necessário. E como vocês estão vendo, onde tinha a massa bicomponente que eu utilizei, eu saí pintando de branco para cobrir tudo. E logo em seguida, eu peguei um pedacinho de tecido de retalhinho, manchei na tinta cor chocolate, um marrom escuro, e saí fazendo aquelas manchinhas características do farmhouse que a gente ama fazer. Inclusive, eu saí manchando todas aquelas miçanguinhas menores que estavam lá no coração que eu fiz inicialmente, porque elas eram bem brilhosas e eu não queria que elas ficassem tão chamativas. Então, eu também manchei todas aquelas miçanguinhas. E como as miçangas maiores que estavam fazendo o papel de rodinhas não estavam me agradando muito por eu ter pintado de branco, eu saí manchando as laterais delas de marrom escuro. E eu achei que ficou bem mais discreto depois que eu fiz isso. Tem coisa que não tem muita explicação, né, gente? Você bate o olho e vê que não ficou bom e que de outra forma que você for fazer vai ser melhor, então vamos fazer daquele jeito que vai ficar bom no final. Aí, gente, na hora de decorar eu fico me perguntando o que é que eu posso fazer? Uma pintura, um tecido, um stencil. Eu saí procurando stencil, mas os meus stencils são com imagens grandes. Então eu encontrei uma palavra farmhouse do tamanho que dava para colocar na lateral dessa latinha e vocês vão ver como ficou perfeito. Eu colei com a cola branca mesmo e depois ainda passei um pouco da cola por cima dessa colagem para dar uma resistência maior. E aí entra em cena, né, agora a Evódia jardineira. Coloca aí um pouco de terra e sai aí encaixando de uma forma bem lindinha essas suculentas. Gente, eu amo suculentas, né? E quando eu pensei em fazer esse mini carrinho aí, essa mini jardineira, como queiram chamar, eu já fiz pensando em colocar essas suculentas. E claro, também o meu cogumelo que eu já fiz aqui no canal. E ainda achando pouco, depois que já estava tudo aí plantadinho, eu ainda resolvi fazer umas manchinhas ao redor da plaquinha com o nome Farmhouse que eu coloquei para dar uma uniformizada na peça. Vamos ver como é que ficou? E claro que eu vou dizer que eu amei, gente, não só fazer a peça, como eu amei o resultado final. Eu coloquei também ela na minha sala, na minha estante, e eu quero mostrar para vocês depois porque eu achei muito linda. Agora eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam dessa peça. Se vocês vão testar aí na casa de vocês para fazer. Gente, latinha de sardinha, né? Todo mundo tem em casa e às vezes a gente joga fora. Não dá o devido valor de uma latinha tão pequena, né? E olha, quero também saber qual desses 2 itens que vocês mais gostaram. A mini jardineira ou o porta-joia? Não deixe de comentar aqui embaixo. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Um cheiro no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!